Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Feliz por estarmos na casa de Deus para juntos celebrarmos, adorarmos e nos alegrar com Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Se você pode e trouxe a sua Bíblia, abra comigo na carta aos Hebreus, capítulo 9, por gentileza. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Capítulo 9, versículo do 1 ao 5. Aleluia. Deus seja louvado. Está escrito assim a palavra de Deus: os ritos mosaicos eram imperfeitos. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para a adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionavam o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar este assunto agora. Amém? A minha oração neste momento, ou nessa hora, é que o Senhor fale ao seu coração aquilo que você de fato precisa ouvir e que vai de fato edificar a sua fé nessa noite. Amém? Acredito que alguns aqui não me conhecem. Nós estamos ali como missionários na Igreja Metodista em patrocínio do Muriaé. Já tem alguns anos. Estamos ali pastoreando, cuidando de algumas vidas. E eu trago uma saudação e um abraço daquela amada igreja para a nossa amada igreja aqui. Hoje o meu coração está muito grato, eu estou muito feliz, porque já tem um tempo que eu não subo aqui para pregar, mas eu estou muito grato por poder estar aqui nessa igreja, e por poder ver o que Deus tem feito nessa igreja, por poder ver vidas sendo tocadas, vidas sendo transformadas. Há esses dias atrás, foi o aniversário da pastora, e a gente estava aqui, eu estava me lembrando de quando ela chegou aqui. E quando ela chegou aqui, ela me chamou e ela disse: Júlio, quero conversar com você. E eu sentei com ela para conversar com ela. Vou me lembrando disso, pastora. E ela falou: Júlio, Deus mandou eu investir em você. Aquilo alegrou o meu coração, porque até então eu tinha 12 anos de caminhada cristã e nunca alguém tinha liberado uma palavra assim sobre a minha vida. Passei por vários processos, sempre acompanhado de perto por ela, até que um dia ela sentou comigo e falou: Júlio, chegou o momento, você aceita? Eu disse: pastor, eu estou aqui e eu quero construir uma história com Deus. Eu quero que você nessa noite entenda que você não é mais um no meio da multidão nessa noite. Eu quero que você entenda nessa noite que você não é qualquer um. Eu quero que você entenda nessa noite que a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, que você confessou a Ele como seu único, suficiente Salvador, você é alvo de ataques e bombardeios do inferno, mas você também é alvo da provisão dos céus, da proteção dos céus. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus está te levantando neste tempo para construir uma história com você. E eu não sei como estão as circunstâncias da sua vida, eu só vim nessa noite como profeta dizer para você que é tempo de voltar a sonhar, voltar a profetizar, voltar a acreditar na manifestação dos dons espirituais, voltar a acreditar que o Deus que fez no passado também continua
continua fazendo nos nossos dias. Se você acredita nessa palavra, em nome de Jesus, inunda esse lugar de adoração, porque Deus quer fazer algo nessa noite, na sua vida e na minha vida. Aleluia, maravilha, coisa linda, quando Deus nos chama para viver o seu plano. E coisa linda é quando nós aceitamos esse convite para construir uma história com o Senhor. Quando nós dissemos sim para o Senhor. Quando Deus nos chama para viver aquilo que Ele tem para nós. É triste ver que alguns não aceitam esse convite, mas é bonito ver quando um homem ou uma mulher entende que ele não nasceu nessa terra, que ele não veio a este mundo apenas para trabalhar, realizar os seus sonhos próprios, pagar as suas contas e voltar para a sua casa depois de um longo dia cansativo. Você precisa entender que tem um propósito dos céus na sua vida. Você precisa entender que tem um plano de Deus para ser concretizado na sua vida. Mas olhe para cá, porque andar com Deus não é fácil. Andar com Deus não é ir passear no parque. Andar com Deus não é viver uma vida de aventuras. Eu sei que nos dias em que nós estamos vivendo, o que nós estamos ouvindo e presenciando, na maioria das vezes, é um evangelho apregoado de facilidades. Um evangelho enrustido que traz nele uma mensagem almática que mexe com a alma do ser humano, que faz ele até chorar, mas não alinha ele com os céus, não alinha ele com os propósitos de Deus. Eu não sei o que você tem ouvido, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele continua falando nos nossos dias. Deus ainda tem os seus profetas que são fiéis à sua voz. Deus ainda tem aqueles que têm uma mensagem dos céus para mudar cenários, para mudar vidas, para transformar histórias. O capítulo 9 da carta aos Hebreus é um capítulo riquíssimo, porque ele nos apresenta elementos do santuário ou do tabernáculo terreno que Israel ergueu durante a sua peregrinação no deserto. Estes elementos que o escritor vem apresentando e decorrendo no capítulo 9, cada um deles tinha a sua utilidade. Cada um deles tinha um significado para estar ali. Mas, nestes versículos que nós lemos, um versículo prendeu a minha atenção. O versículo de número 4, quando o escritor vem falando neste capítulo, ele fala do altar de ouro, ele fala do incenso, mas ele fala de algo que também estava naquele tabernáculo, que era a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela não estava no lugar santo. A Arca da Aliança estava no Santo dos Santos. Esta arca, ela, para o povo de Deus, simbolizava a presença de Deus. Mas essa arca, ela trazia consigo, dentro dela, o maná que Deus enviou dos céus para o seu povo, quando este peregrinava pelo deserto. E este maná simboliza a provisão de Deus para o povo. E se não tivesse só o maná, também tinha as tábuas da lei, que foi aonde, escrito pelo dedo de Deus, os mandamentos do Senhor para o povo. Se tinha o maná no pote de ouro, as tábuas,
também tinha a vara de Arão dentro da arca da aliança. E esta arca, o escritor faz questão de dizer, a vara de Arão que floresceu também estava ali. E eu fui ler a Bíblia Sagrada para entender. Porque embora o escritor de Hebreus está querendo falar da aliança, está querendo falar da questão litúrgica, do culto no Antigo Testamento, ele faz questão de dizer que a arca da aliança estava ali no Santo dos Santos, e que havia esses 3 elementos dentro dela. Eu não quero nessa noite me ater a esses 2 elementos, mas eu quero apenas falar sobre um aqui. Porque quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, eu iniciei a mensagem falando que Deus nos chama para construir uma história com Ele. No capítulo 28 de Êxodo, Deus escolhe um homem, e Deus escolhe este homem para exercer o ministério sacerdotal. O propósito de vida deste homem era exercer o ministério sacerdotal. O chamado dele era exercer esse ministério, que era a função de o quê? De interceder pelo povo, de se colocar na terra, entre o juízo de Deus e o povo, e pedir perdão a Deus sempre pelos pecados do povo. Uma vez por ano, Arão tinha a missão de realizar a expiação, que era o momento da intercessão pelo povo. Só que, lembra que eu também disse no início, que a gente, quando é chamado para viver uma história com Deus, para construir uma história com Deus, a gente sempre vai enfrentar algumas situações que às vezes não está no nosso cronograma, não está na nossa agenda. A gente acha, quando a gente vem, quando a gente entra por aquelas portas, quando a gente levanta a nossa mão, a gente acha que vai ser 1000 maravilhas. A gente acha que vai ser tudo bonança. A gente acha que as coisas vão ficar mais fáceis daqui para frente. E eu sinto muito lhe informar que quando a gente entrega a nossa vida para Deus, é aí que a verdadeira batalha começa. É aí que as verdadeiras lutas começam. Porque você não é mais inocente quanto ao reino espiritual das trevas, quanto aos ataques. Você tem um inimigo declarado. Eu tenho um inimigo declarado. E aí nós não podemos ser inocentes quanto aos ataques do mal. Nós precisamos entender que quando nós levantamos pela manhã, nós temos um inimigo que ele trabalha 24 horas por dia, e o miserável ainda faz hora extra para tentar destruir a nossa vida, para tentar destruir o nosso lar, para tentar abalar a nossa vida, para tentar nos desestruturar, nos tirar a paz. Mas enquanto ele trabalha 24 horas, também 24 horas, tem um Deus lá em cima no céu, que envia os seus anjos, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Tem alguém cuidando de você nos momentos de incerteza da vida. Nos momentos de batalha você não está sozinho, crente. Nos momentos de luta você não está sozinho. Deus está com você. Deus está te guardando. Deus está te sustentando. Deus está te preservando. Ei! Deus coloca a mão dele sobre Arão. Deus dá uma missão para Arão. E este homem, com essa missão, agora começa a viver o plano de Deus. Só que chega um momento, capítulo 16 de Números, a história vai nos dizer que se levantam contra ele na congregação Datã, Abirão e Corá, duvidando do chamado dele, duvidando da vocação dele, querendo desacreditar ele diante do povo, dizendo inverdades, difamando o nome dele e a pessoa dele. E a Bíblia vai dizer que eles se reúnem e eles falam com Moisés: para!
nós não queremos mais vocês como nós, sobre nós. Não bastasse vocês tirar a gente lá do Egito, para deixar a gente morrer aqui. A Bíblia Sagrada vai dizer que neste momento, Moisés se curva de joelhos no chão. E aqui eu aprendo neste versículo 4 do capítulo 16, isso fala de rendição. Porque neste momento ele se curva não diante dos homens, mas diante daquele que pode todas as coisas. Pastor, por que ele se curvou naquele momento? Simplesmente porque a pressão revela aquilo que está dentro de mim. Tem muita gente que não aguenta a pressão. Quando a pressão chega, ele quer dar um tiro na cabeça, ele quer abandonar a família, ele quer desistir da vida. Mas aquele que teme ao Senhor, quando a pressão chega, ao invés dele acabar com a sua vida, ele se curva diante daquele que pode todas as coisas. Moisés se curva, e quem se curva diante de Deus fica de pé diante de qualquer oposição. Não temas. Quando ele se curva, ele ouve Deus falando com ele, e ele se coloca de pé naquele cenário. Cenários de derrota e de oposição são ambientes para Deus realizar o extraordinário e tocar em áreas da nossa vida que precisam ser tocados. Eu não sei qual é o cenário da sua vida, se é de pressão, se é de oposição, se é de batalha, mas como profeta de Deus, eu quero dizer para você que esse cenário aparentemente hoje de derrota, de luta e de caos, não é maior do que o seu Deus. Moisés se levanta, e aí, quando ele se levanta, ele começa a falar, e no versículo 30 de Números do capítulo 16, ele vai falar algo extraordinário, que ele vai dizer: se o Senhor não fazer algo extraordinário no meio de vós. E aqui eu fiquei preso por essas palavras, porque ser profeta hoje está muito fácil, pastor Leleco. Ser profeta hoje é muito lindo, porque basta você profetizar carro, casa, casamento. Ninguém mais revela adultério, ninguém mais revela fornicação, ninguém mais revela pecado. Está muito fácil ser profeta hoje, mas deixa-me te dizer uma coisa: Deus ainda tem os seus na terra, que tem intimidade com Ele, que tem acesso ao trono dEle, que tem vida com Ele. Quando ele vai falar, se o Senhor não fazer algo extraordinário e não abrir a terra, deixa-me te dizer uma coisa: cuidado com o que você ouve por aí. Cuidado com o que você anda comendo por aí. Tem muita comida estragada por aí. Tem muita profecia falsa por aí. Cuidado com o que você anda nutrindo. Aquilo que eu ouço vai definir quem eu sou. Aquilo que eu trago para a minha vida vai definir aonde eu vou chegar. Se você alimenta de porcaria, você vai ter uma fé rasa, uma fé fraca. Mas se você alimenta do verdadeiro maná que tem do céu, nada vai parar você. O verdadeiro profeta de Deus quer conhecer um profeta, é quando ele num tempo desfavorável, é quando ele num tempo de crise, é quando ele num tempo de apostasia, ele não tem uma palavra almática, mas ele tem uma palavra de Deus para a igreja, para a congregação, para um homem e para uma mulher. Então nessa noite levante as suas mãos, porque eu sou profeta de Deus para profetizar nessa noite que o Senhor vai realizar algo extraordinário na sua vida. Deus vai começar a tocar nos quatro cantos da sua vida, vai começar a mover, vai começar a colocar no seu devido lugar aquilo que saiu. Quem crê recebe, quem crê recebe, quem crê adora, quem crê glorifica.
Um verdadeiro profeta de Deus tem uma palavra dos céus nos seus lábios. E o que você precisa é de uma palavra de Deus essa noite. Você não precisa ser reconhecido, você não precisa de relevância. Você precisa nessa noite trazer à memória que você é escolhido, que você é filho, é filha, que você tem o Espírito Santo e que você tem acesso ao trono de Deus. Deus vai fazer algo extraordinário nos nossos dias, eu sinto isso. Eu sinto que nós estamos vivendo uns dias de apostasia, uns dias de frieza espiritual, de desânimo, gente desistindo. Mas como profeta de Deus, eu estou vendo Deus visitando a sua igreja nesses dias. Eu estou vendo o profético voltando a se manifestar. Eu estou vendo Deus libertando vida. Eu estou vendo Deus trabalhando na sua casa a partir de hoje. Um profeta de Deus tem uma palavra de Deus em tempos de crise. E quando ele libera essa palavra, Deus fala: afasta dessa congregação de rebelde. Afasta, porque eu vou fazer algo aqui, Moisés. Deixa-me te dizer uma coisa: cuidado com as alianças que você tem. Deus vai começar a afastar pessoas do seu convívio. Deus vai começar a reservar você. Por quê, pastor? Porque está na hora de Deus ser seletivo com você. Está na hora de Deus entregar para você aquilo que Ele tem para você. Muita gente que está ao seu lado não pode viver o que Deus quer fazer na sua vida. Por quê, pastor? Porque eles não têm estrutura. E o que Deus tem para você é exclusivamente seu. Nem todo mundo que começa com a gente vai poder terminar com a gente. Nem todo mundo que iniciou a caminhada conosco não vai permanecer com a gente. E você precisa aprender isso, porque isso é pedagógico. É Deus te ensinando. Aquela pessoa que te traiu, foi Deus te ensinando. Aquela pessoa que mentiu para você, foi Deus te ensinando. Foi Deus te separando. Ou você aprende isso, ou você vai ficar preso num ciclo. Ou você entende isso, ou a sua vida não vai mudar, a chave não vai virar. Você precisa entender que Deus, Ele tem ciúmes de você. Essa é a palavra, falei. E quando Ele faz isso, a terra, quando Moisés acaba de falar, a terra se abre e engole os rebeldes, engole tudo que os rebeldes possuíam. Sabe por quê? Ninguém toca em quem Deus colocou a mão, ninguém fere em quem Deus separou. Se você é um escolhido de Deus e estão te perseguindo, estão te caluniando, estão se levantando contra você, parabéns. Por quê, Júlio? Porque é sinal que a mão de Deus está com você. Não tente se justificar, apenas espere, porque Deus vai responder. Eu sei que teologicamente é um pouco errado dar título de mensagem no meio da mensagem, mas se eu pudesse dar um título para essa minha pregação nessa noite, seria a justiça divina de Deus. Tem muita gente achando que Deus está dormindo e não está vendo o que está acontecendo na terra. Deixa-me te dizer uma coisa: Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. A sua vida está na mão dele. Deus é justo. Tocaram em você, deixa Deus tratar. Falaram de você, não precisa ir para redes sociais, deixa Deus tratar. Infelizmente nós temos, às vezes, na nossa história de vida, aqueles que nos rotulam e aqueles que gostam de nos rotular. Sabe o que eu aprendi? Que nem toda ofensa, ou melhor, nós não devemos responder à ofensa. Nós não devemos, nós não devemos engolir, como nós também não devemos responder à ofensa. Estão falando,
deixa falar. Estão criticando, deixe criticar. Faça como Moisés essa noite. Entenda quem você é e entenda quem Deus é na sua vida. Se Deus está em silêncio, faz parte do plano dele. Daqui a pouco ele vai falar, daqui a pouco ele vai responder. Mas enquanto ele não fala, pelo amor de Deus, adora. São marcas de quem tem uma chamada de Deus. Você precisa entender isso nessa noite. Pois bem, capítulo 16 encerra com Deus fazendo esse extraordinário. Capítulo 17 inicia. Porque o povo nunca está satisfeito. O povo nunca está satisfeito com tudo que está acontecendo. O povo tinha maná, o povo tinha um bom pastor, o povo tinha comida, o povo tinha cuidado, o povo tinha a nuvem, o povo tinha a coluna de fogo, e não estava bom. O povo não era grato. Eu vi um momento de generosidade aqui, e eu falei, quantas das vezes nós não somos gratos? E quando a gente não é grato, a gente murmura. Quando a gente não é grato, a gente duvida. Quando a gente não é grato, a gente não sabe reconhecer a soberania de Deus. E se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é quando Ele olha para um filho e uma filha dele, e Ele vê aquele reclamando, nada está bom, nada muda, nada melhora. Ei, querido, melhora essa cara. Olha para tudo que está acontecendo na sua vida. A sua vida não é só luta, não é só caos. A sua vida não é só batalha. Tem muita coisa boa acontecendo na sua vida. Tem. E se tiver um ingrato perto de você, se você viu que ele não se converteu, deixa ele para lá e continue a sua caminhada. Não se torne um ingrato. Capítulo 17, o povo vai até Moisés de novo. E agora, quando o povo chega diante de Moisés, não bastasse tudo isso que está acontecendo, Moisés. Não bastasse você trazer todo este mal para a congregação agora, Moisés. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus fala algo para Moisés lindo. Deus dá uma direção para Moisés. Depois dele falar com o Senhor, deixa-me te dizer uma coisa. O diabo está tirando algo da igreja, que era a chave para a igreja acessar o sobrenatural, acessar o milagre. O que é, pastor? A oração. O diabo conseguiu dilubriar muitos crentes que não precisam mais orar. Deixa-me te dizer uma coisa. Você vive às vezes sem muita coisa na sua vida, mas se você é crente em Jesus, você precisa ter uma vida de oração. John Piper diz em um dos seus livros, ele disse, você só vai entender para que serve a oração o dia que você entender que a vida é uma guerra. Sabe por que você está fraco, querendo desistir e andando aí por aí de tanque vazio? Porque você não ora. Comece a orar e você vai mudar a sua perspectiva de vida. Comece a orar e você vai ver portas se abrindo. Quer direção? Ore. Quer resposta? Ore. Quer solução? Ore. Ei, ele vai falar com Deus, e quando ele fala com Deus, Deus dá uma direção fantástica para ele. Aqui eu acho lindo, porque ele fala, quando Deus fala com ele, Moisés, faz o seguinte: pega uma vara de cada tribo de Israel. Você vai pegar essa vara, você vai levar ela, você vai colocar ela na entrada da tenda. E você vai pegar também a vara de Arão, e você vai colocar ela na entrada da tenda. Vai lá, Moisés, faz isso. Direção de Deus
se obedece, não se questiona. Você é inteligente, você tem juízo. Então quando Deus falar com você, faça. Se te chamarem de louco, não espante, não assuste, sabe? Só quem sabe o nível da sua entrega e da sua renúncia é você e Deus. Então larga a mão de ser Maria, vai com as outras e obedece às direções de Deus. Se Deus mandar você ficar, você fica. Se Deus mandar você ir, você vai. Se Deus mandar você fazer, faça. Obedeça. Ele pega e leva e coloca. E naquele instante, a Bíblia vai dizer que da noite para o dia acontece algo. Pela manhã, quando ele volta lá para ver, as outras varas estavam do mesmo jeito. Só que a vara de Arão, ela havia florescido. E aqui eu me alegrei muito no Senhor, porque a vara de Arão florescendo foi uma resposta de Deus, foi uma confirmação de Deus na vida de Arão, diante da pressão, diante da perseguição, diante da dor e da luta. A vara de Arão que floresceu foi uma resposta dos céus. Deixa-me te dizer uma coisa: o Deus que responde orações, Ele está aqui nessa noite para marcar a sua vida com um sinal. Eu não sei qual vai ser o sinal, se vai ser uma cura, eu não sei se vai ser uma libertação, eu não sei se foi aquele parente que foi embora, mas vai voltar. Eu sei que Deus vai visitar a sua história aqui hoje. Ei, Arão, da noite para o dia, porém, da noite até o amanhecer é um tempo. E aí, esse tempo fala de processo. Para muitos, uma noite é algo rápido. Eu trabalho, no meu trabalho, eu tenho um amigo que ele gosta de trabalhar à noite. E o plantão dele é às 7 horas, ele chega às 2h30 no serviço. Ele fala: eu gosto de ficar aqui. E a noite passa depressa. Mas a noite para quem está na prova é uma eternidade. A noite para quem está na luta, irmão, ela nunca acaba. A noite aqui na Bíblia, ela fala de quê? Luta, perda, abandono. Noite na Bíblia fala disso, de batalha. É por isso que o salmista, ele é muito feliz, quando ele, em um dos seus salmos, ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem logo ao amanhecer. Ei, tudo é uma questão de tempo. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: vai passar a sua luta. Não, eu estou dizendo para você: vai passar, vai passar. Eu estou dizendo que este momento difícil vai passar. Por quê, pastor? Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Cadê aqueles que ainda acreditam no sobrenatural? Cadê aqueles que ainda acreditam em milagre? Então vai, adore ao Senhor nessa noite. Deus está te levantando. A noite está escura, você está sozinho, mas Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você nessa noite. Olhe para cá, já estou encerrando. Porque o passar, o processo é difícil, mas você precisa suportar essa noite. Noite fala de solidão. E um homem de Deus e uma mulher de Deus tem que aguentar. Tem momentos de provação que é só Ele, Deus. Teve momentos na minha caminhada ministerial que eu olhando, chegava de visita pastoral da roça, e eu entrava para minha casa e eu olhava para as paredes, eu não via papai, não via mamãe, não tinha ninguém, e eu falava: Deus, eu estou sozinho. E Deus falava: não, você não está sozinho, aqui é eu e você, é aqui que eu estou forjando o seu caráter, é aqui que eu estou transformando a sua vida, é na hora da prova que eu estou trabalhando
trabalhando em você. Deus está trabalhando na sua vida, pelo amor de Deus, não desista. Diga para esse irmão, não desista. Não pare, não pare, continue, não desista. Deus está trabalhando na sua vida. Vai, Arão. A vara floresce pela manhã. Por quê? Porque todo aquele que aguenta o processo e que suporta o momento de provação, ele vê a evidência do favor de Deus se materializar na sua vida. Está preparado para viver um tempo de refrigério? Eu não estou falando de um tempo de paz, eu estou falando de um tempo de refrigério. Um tempo em que o Senhor vai trazer um descanso para a sua alma, aonde as promessas vão começar a acontecer, aonde aquilo que Ele falou, Ele vai começar a fazer na sua vida, porque você suportou. Só vive quem suporta. Deus está desenvolvendo em você e você não está vendo. Já ouviu aquele hino? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Se você não souber aonde você quer chegar, qualquer luta vai te tirar do propósito. Se você não souber quem é o seu Deus, qualquer provação vai fazer você desistir e voltar lá para o mundo afora. Mas se você souber quem é Ele na sua vida e entender que Ele é o suficiente, pode vir a prova que vier, o inferno todo, você não para, você não para, você não recua, você não retrocede. A vara floresce. E o florescer aqui fala de um tempo novo de Deus nas nossas vidas. Mas sabe o que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20? Que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Sabe o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo certo Ele vos exalte. Quem exalta não é um filho de Deus, não é o homem. Quem exalta um filho de Deus não é o sistema. Quem exalta um filho ou uma filha de Deus é a mão do próprio Eterno. E se Deus te chamou, e se Deus permitiu a aprovação, se prepare, daqui a pouco quem vai te exaltar é Ele, quem vai te colocar em evidência é Ele, quem vai começar a fazer algo na sua vida. Deus faz. O problema é que a gente quer limitar Deus e colocar Deus numa caixinha. E aí a gente acha que as coisas têm que ser do nosso jeito, sabe? Só que Arão, ele tinha o chamado, ele tinha uma palavra, mas ele tinha algo muito maior do que isso. Ele tinha a companhia do próprio Deus. Lembra, estou sendo muito firme nisso que eu estou falando. Deus te chamou para construir uma história com Ele nesse tempo. E o Deus que te chamou para construir uma história, Ele é maior do que a depressão, Ele é maior do que a síndrome de pânico, Ele é maior do que a vontade que você está de suicidar, de acabar com a sua vida. Ele é maior do que o abandono, do que as lutas, do que as provas. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Ele é tão maior que a presença dEle está na Metodista Central de Muriaé aqui hoje. Arão, a noite passou, o cajado floresceu, lindo, né? Mas só que Deus faz mais. Enquanto o cajado dos outros nada aconteceu, o de Arão floresce. Mas se não bastasse florescer, ainda dá frutos embaixo. E esses frutos evidenciam e confirmam para
toda a comunidade de Israel que Deus era com Arão. Deixa-me te dizer uma coisa: o talento impressiona, o talento até marca, mas só o fruto permanece. Sabe por que tem muita gente que está tombando nesses últimos dias? Sabe por que tem muita gente que está capotando na fé? Desculpa, porque só floresceu, esqueceu de frutificar na presença de Deus. O fruto ele consolida, o fruto ele responde, o fruto mostra quem eu sou, o fruto mostra a essência que está sobre a minha vida, o fruto mostra o Deus que eu sirvo. O salmista ele diz no Salmo de número 1, porque o justo, ele está plantado junto ao ribeiro, e ele dá o seu fruto na sua estação própria. O que o salmista está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, o justo está plantado, e ele dá o seu fruto na estação própria. E aí nós entendemos que estação fala de fases na nossa vida. E aí eu preciso, como profeta de Deus, falar com você nessa noite, que entrou por estas portas, poderia estar em tantos outros lugares. Qual é a fase que você está vivendo nessa noite? Qual é o tempo que você está atravessando nessa noite? Talvez você está vivendo o frio do inverno, solidão, tristeza. Talvez você está vivendo o outono. Mas deixa-me te dizer uma coisa, independente da fase ou da estação que você esteja atravessando, eu prefiro te dizer, como profeta de Deus, eu preciso te dizer algo nessa noite. É só uma estação, é só uma fase. Daqui a pouco você vai voltar a florescer, daqui a pouco você vai voltar a dar frutos. Ei, líderes, Deus vai fazer você frutificar na presença dEle. Ei, obreiros que estão me ouvindo, Deus vai fazer você frutificar. Ei, homens e mulheres de Deus, você vai florescer e vai dar frutos na presença de Deus. É só uma fase. É só uma fase. Alex, é só uma fase. Fica de pé comigo nessa noite. Eu gosto muito de uma frase de Bill Johnson. Ele diz as seguintes palavras: qualquer área da sua vida que esteja sem esperança, ela está influenciada por uma mentira. O dia que eu li essa frase, isso me marcou. Por quê, pastor? Porque nós somos propícios a olhar para as circunstâncias que estão nos acontecendo e não olharmos para o alto. O que é que o salmista nos ensina nos Salmos de número 121? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Deus que fez os céus e também a terra. O seu socorro não vem do homem, o seu socorro não vem da religião, o seu socorro não vem do sistema, o seu socorro vem dele, vem dele, vem dele. Ele é que te sustenta, ele é que cuida de você. Ele. Meu Deus, eu estou vendo pessoas voltando a florescer nessa noite a partir de hoje. Eu estou vendo um tempo novo se abrindo sobre a sua vida. Eu estou vendo Deus começando a fazer uma coisa nova na sua vida a partir de hoje. Júlio, o que é isso? É Deus agindo aonde o diabo quis colocar um ponto final. É Deus agindo aonde o diabo diz que não havia mais esperança. Que oração? Venha para o altar essa noite.
Se você quer uma oração, você tem alguns minutos para vir para o altar. E eu vou estar voltando a palavra para o Alex. Pega essa vara, Arão, Moisés. Essa vara você vai colocar dentro da arca, para memorial dos filhos de Israel, para que eles entendam que eu sou um Deus justo, eu sou um Deus soberano. A vara de Arão que floresceu fala da justiça e da soberania de Deus. Quando nada fizer sentido para você, lembre de uma coisa: Deus é justo. Quando você não entender nada, lembre de uma coisa: Ele é soberano. Ele ainda está no controle de todas as coisas. O mundo está um caos, o homem está se afastando e desviando, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Você pode aplaudir, você pode adorar, você pode glorificar. Arabacabada subdigakai, orecalabachanda, arabacabada gabadagai, lepacababa endeguesto bidigakai. É nisso que eu acredito. Num Deus que pode transformar a vida do homem. Num Deus que pode transformar a realidade da sua vida. É nisso que eu acredito. Num Deus que te escolheu para construir uma história com Ele. Você vai sair hoje daqui de mãos dadas com Deus. Você vai sair daqui hoje andando com Deus para sua casa. Ei, as pessoas vão olhar para você e falar: o que foi que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu com ela? Ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para abandonar tudo. Mas quando eles olharem para você, a sua resposta vai ser: eu tenho Deus na minha vida. Ele anda comigo, Ele dorme comigo, Ele cuida de mim, Ele me guarda. Você não faz ideia do que Deus liberou sobre a sua vida. Deixa-me te dizer uma coisa: vale a pena ouvir a voz de Deus. A tecnologia está avançando, o mundo está mudando, os homens estão mudando, mas para acessar o coração de Deus, ainda é de joelho, ainda é com oração.